Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos aprender a como ler anexos de e-mails usando o Power BI ou Excel. Nós vamos usar o Power Query para se conectar aos anexos do nosso e-mail. Por que isso? Vamos supor que eu tenho uma base em Excel, ou CSV, ou TXT, e eu queira ler essa base. Eu não necessariamente tenho que salvar esse arquivo em um OneDrive e um SharePoint. Você pode ler direto da sua caixa de e-mail. Vamos supor que você receba todo mês uma base. Para não ter que ficar pegando essa base e salvando em algum lugar, você pode simplesmente conectar a sua caixa de e-mail e ler esse arquivo. Pode ser uma solução para o seu dia a dia aí. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo Excel. E nesse arquivo Excel eu tenho uma base de dados. Imagine que fosse, um arquivo maior com todos os seus dados. Para eu poder ler isso com o meu Power BI, um cliente me manda isso mensalmente, ou um fornecedor, ou alguém da minha equipe me manda isso via e-mail. Eu vou enviar um e-mail para esse contato aqui, que eu tenho uma caixa. E para isso eu vou colocar um assunto padrão. Óbvio que o legal seria ter um assunto padrão para que você saiba que naquele e-mail com aquele assunto é onde vai estar a base. Isso vai ajudar você na hora de ler. Mas, claro, se você não tiver um padrão, algum tipo de regra você vai ter que ter para achar esse e-mail específico. Por exemplo, todo e-mail enviado dessa pessoa, o ideal é que tenha um assunto. Por exemplo, eu vou colocar aqui, arquivo base. Então, quando começar com arquivo base e for de ronanvico@hotmail.com, eu sei que esse arquivo é justamente a minha base, tá bom? Então, o arquivo base é que eu posso colocar mês de junho e assim por diante. Vou colocar esse arquivo como anexo, é um XLSX. E aqui no corpo eu não precisaria colocar nada, mas, vamos supor que seja, sei lá, alguém da sua equipe mandando com descrições, escrito, olha, esse é o arquivo tal, de tal mês, data e assim por diante. Você poderia, então, também colocar até mais regras, escreva no corpo do e-mail tal informação para eu usar depois, você também poderia utilizar. Mas a nossa ideia aqui é mais como chegar nesse anexo. Então, beleza, vou enviar isso aqui para minha caixa contato. Aqui está, chegou o meu e-mail, está o meu e-mail arquivo base mês junho. Eu sei que eu tenho que ler esse arquivo aqui. Bom, vou lá no meu Power BI fazer a mágica agora. Se você quiser, você pode fazer pelo Excel também. Vou vir aqui em obter dados, no nosso caso eu vou clicar em mais. E aqui nós vamos procurar o Exchange, tá? O que é o Exchange? O Exchange, ele é aonde fica os nossos e-mails aqui na Microsoft. Então, basicamente, é acessar a sua conta de e-mail. O legal é que também lá nesse Exchange é onde ficam os seus calendários e etc. referente ao seu e-mail, tá? Então, vocês vão ver que dá para puxar mais informações aí se você precisasse. No nosso caso, é o Exchange Online, obviamente, Eu quero conectar ao meu servidor online e aqui eu vou colocar a caixa de e-mail, contato vicotreinamentos.com.br. Aqui no meu caso é uma caixa, então eu não tenho uma senha para a caixa, então eu vou logar com a minha conta que eu tenho acesso à caixa. Ronan, mas e se eu quisesse logar direto na conta? Você poderia colocar aqui o e-mail e a senha ou logar com a conta Microsoft. Eu acho mais fácil logar com a conta aqui diretamente. Quem entrar, loguei aqui com a minha conta e vou conectar. Ao fazer isso, ele vai ler, toda a caixa. E olha que legal, ele leu para mim o calendário, os meeting requests, tá? Então fica aqui essa dica para você que você pode conectar a seu e-mail e ter acesso a tudo que ele te oferece ali. Beleza? No nosso caso, o que a gente quer ver, é o e-mail. Perceba que ele já me traz as pastas todas, tá? Caixa de entrada e demais pastas. E também, aqui eu já até consigo ver o assunto, arquivo base mês junho. Se eu clicar aqui e transformar, ele vai ler esses dados abrindo aqui o nosso Power Query. E eu consigo montar filtros tanto pelo assunto como pela pasta, por isso que eu disse de colocar um assunto padrão, tá bom? E o legal é você
colocar um padrão, seja no assunto, seja no quem te enviou, que é o sender aqui, né? É um registro que eu consigo expandir, obviamente, né? Pelo nome e e-mail. Vou até expandir já aqui, ó, para vocês verem que legal. Quando eu expando, tá? Como eu vou ter outros e-mails aqui, eu vou filtrar já todo envio pelo endereço que eu mandei, tá bom? Clicando aqui, obviamente, filtrando o meu e-mail. Pronto, no meu caso, eu só tenho esse e-mail que eu enviei para mim mesmo. Mas só isso aqui, tá, galera? Já ia filtrar já os e-mails só da pessoa que você quer. Ah, mas esse e-mail vem de pessoas diferentes. Aí você não colocaria esse filtro, tá bom? Você usaria o filtro só no subject. Aí depende de cada caso, de qual regra você está criando com a sua equipe, fornecedor e etc. Fechou? Qual a regra que a gente colocou também? Que eu quero usar o assunto que começa com arquivo base. Então, ó, venho aqui, filtro de texto começa com arquivo base. Pronto. Então, eu estou garantindo que tem que ser do Ronan, tem que ter arquivo base no começo, né, ou em alguma parte do assunto, e eu posso colocar mais filtros que eu quero garantir que esse seja o e-mail, como por exemplo o anexo. Olha só, has attachment significa em português tem anexos. Então eu posso filtrar somente os e-mails que tem anexo também aqui, usando, né, o filtro aqui é igual a true, certo? Então eu tô colocando mais um filtro para garantir que esse e-mail é o e-mail que tem o anexo que eu quero ler no Power BI. Fechou? Outra coisa, tá? Para deixar mais legal ainda, que vocês poderiam fazer, eu tô tentando dar o máximo de informação para te ajudar aqui, é que aqui está na caixa de entrada, mas eu podia ter uma regra no Power Automate, ou ter uma regra no próprio Outlook que move esse e-mail para uma pasta, né? Em vez de ser a caixa de entrada, eu movesse esse e-mail para uma pasta chamada bases, por exemplo, certo? Então aqui no Outlook eu podia ter criado uma pasta, certo? Uma nova pasta chamada dentro da caixa de entrada ou fora, onde eu quisesse, e colocado o nome bases do Power BI, por exemplo. E aí colocar uma regra para que o e-mail fosse automaticamente movido para cá. Isso já ia facilitar muito, porque eu já sei que os arquivos que movessem para cá são os arquivos que o Power BI tem que ler. Então, por exemplo, né, se eu pegar, ó, esse arquivo aqui, esse e-mail, ó, vou mover na mão aqui para bases do Power BI, por exemplo, eu vou ter então uma pastinha na minha caixa só para as bases. Aí você cria a regra no Outlook ou pelo Automate, tá bom? Então aqui é uma dica a mais, mas não é obrigatório, você pode usar na própria caixa de entrada, para não ter dor de cabeça, para ser mais rápido também, fechou? Mas só para demonstrar, no nosso caso, se eu atualizar agora aqui, né, ó, atualizar, ele já mudou, ó, bases do Power BI, então a pasta onde está esse e-mail, legal? Então você pode sim ler outras pastas e aí colocar os filtros e tudo mais. Beleza, acho que já deu para entender a ideia de colocar no Outlook e trazer esse e-mail para cá com o anexo. Quando eu digo com o anexo, eu estou dizendo que o anexo está aqui, ó, em attachments. Então, é agora que vem a parte final, a parte legal, que é ler esse anexo. Lembrando que, ó, tem também os dados do e-mail. Então, se você quiser colocar mais dados do e-mail, como no corpo, também daria. Beleza? Vamos agora ler esse anexo. No nosso caso, é um anexo só, tá vendo? Então, eu não preciso me preocupar tanto, mas poderia ter mais de um. Tanto é que é uma table, né? O que significa que é uma table? Que pode ter mais de um registro. Então, podia ter mais anexos aqui. No nosso caso, então, ó, eu vou abrir todas as propriedades do anexo e aí eu poderia criar filtros aqui também pelo nome do anexo. Então vamos supor que o cliente te manda um anexo Excel, um anexo TXT e você quer ler só o Excel. Eu venho aqui e crio o meu filtro, né? Ó, eu quero ler somente o que é igual a XLSX. Pronto, ele já ia tirar os anexos TXT, por exemplo. Eu quero ler só o anexo que tem o nome base.xlsx. Beleza, você vem e coloca o filtro. Fechou? Então, você tem que garantir que esse é o arquivo que você vai querer ler. E aqui nós temos o binário, ó, o binário do arquivo, o attachment content. O binary aqui, ele já identifica que é um arquivo Excel. Então, eu nem preciso fazer muita coisa aqui no Power BI.
quando eu clico no binary, olha só, ele já abre o Excel. E quando eu clicar aqui na table, olha só, ele já abriu o Excel. Pronto, aí eu faço o meu ETL desejado e assim por diante. Então aqui no caso eu vou só finalizar o ETL, transformando a primeira linha como cabeçalho. E pronto, já poderia carregar isso para o meu Power BI. Vamos só garantir aqui, ó, que ele leu exatamente, ó, o primeiro, tá vendo? O primeiro anexo. Então se tivesse mais, ele ia ler o primeiro. Legal, conseguimos aqui. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Que nesse caso ele leu a primeira linha. O que isso quer dizer, Ronan? Quer dizer que quando eu mandar a próxima base, eu tenho que garantir que esses e-mails tem que estar ordenado pela data, para eu saber que aquela base é a mais atual. A não ser que eu queira ler todas as bases, concordam? Então aqui, o que eu vou fazer, ó? Na data de recebimento ou de envio, né? Pode ser a data de envio, ou seja, quando o usuário enviou o e-mail, eu vou ordenar do maior para o menor. Ou seja, eu quero sempre o e-mail que for mais atual. Eu sempre quero a maior data. Por quê? Porque agora eu vou reenviar outra base para o meu Power BI. Vamos testar aqui, ó. Fechar e aplicar. Beleza, eu vou ter essa tabela aqui, ó, com os dados referente ao meu Excel. Isso aqui é o meu Excel que eu enviei por e-mail, tá? Bem legal, né? Deixa eu até tirar aqui, ó, não resumir. Beleza. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou enviar uma nova base por e-mail para provar que isso aqui já está funcionando. Vou mandar um novo e-mail desta conta para esta conta, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou anexar um arquivo diferente dessa vez. Eu vou anexar, ó, esse outro. Fechou? Então, os valores são diferentes. Vou colocar o que aqui? O mesmo nome, arquivo base, porque é uma regra que eu criei aqui internamente entre a gente, que tem que ter esse texto, arquivo base, blá, 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 aqui, e vou enviar. Pronto, quando eu vir aqui no meu Power BI e clicar em atualizar, ele vai ler de novo o Exchange, certo? Consigo também provar que o e-mail chegou olhando o próprio Outlook, certo? Ó, na minha caixa de entrada já está aqui o arquivo novo. Então, quando eu clicar em atualizar, o que tem que acontecer é, esses valores têm que mudar. Né? Ele tem que aparecer agora os valores desse arquivo aqui. Então, basta eu vir aqui, clicar em atualizar e ver, opa, os valores não alteraram. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá, ele leu aqui. Ah, já sei, ó, eu falei uma coisa e coloquei outra, tá, galera? Eu falei que era do maior para o menor, mas coloquei crescente. Eu vou alterar aqui, tá, ó, descending. Pronto, agora sim, vou fechar e aplicar. Agora, quando, ó, mudou os valores. Quando atualizar, mudava os valores, tá vendo? E aí, galera, toda vez que eu receber um e-mail, ele sempre vai ler o e-mail mais novo, vai ler a base anexada nesse e-mail mais novo. Você pode criar regras, mover para pastas, para sempre ler da mesma pasta do seu Outlook e sempre vai instalar esse arquivo. Tá bom? Então, esse é um método para você armazenar alguns arquivos no seu e-mail sem ter que ficar pegando esse anexo e salvando em algum lugar. Claro que se você precisasse salvar esse anexo em algum lugar, você poderia usar o Power Automate para pegar esse anexo, salvar no SharePoint e ler o SharePoint, tá? Esse aqui é um método para você que não quer usar o Automate, tem alguma regra aí na empresa, ou precisa mesmo ler diretamente do Outlook. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, eu esqueci aqui, né? Então deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ajude a compartilhar esse conteúdo gratuito. Eu preciso da sua ajuda para que o canal cresça, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra maçã no meio do seu feedback, assim eu sei que você assistiu aqui até o final. Me siga no Instagram, @ronavico, e se possível vire membro do canal para nos apoiar a continuar aqui com nossos projetos e conteúdos gratuitos, fechou? Muito obrigado e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!